Fala galera! No vídeo de hoje eu vou te falar qual é o peso que tem que ter o seu espetinho. Seja bem-vindo, você está no Empreender com Churrasquinho. Empreender com Churrasquinho é um projeto onde eu estou diariamente em diversas redes sociais dando dicas, mostrando caminho para vocês empreenderem e ter um churrasquinho que fatura mais de R$ 10.000 por mês. Se você gosta desse assunto, siga-nos, acompanhe nosso conteúdo, que todos os dias estamos presentes, e comentem, manda a sua opinião, porque isso é muito importante. A gente quer saber se o conteúdo que a gente está gerando está fazendo sentido para você. Então mande sua opinião, porque é assim que a gente modela o nosso conteúdo. E pode ser comentando nas postagens, pode ser mandando directs, da forma que você encontrar de comunicar, que você fica mais à vontade, onde que você mais se identifica. Meu nome é Ilan e no episódio de hoje vamos falar qual tem que ser o peso do seu churrasquinho. Hoje eu vou falar sobre esse tema de qual tem que ser o peso do seu churrasquinho aqui. E para tudo que eu vou falar, galera, eu sempre gosto de fazer analogias, trazer exemplos fora para exemplificar o que eu estou falando. Então, eu acho que quando a gente usa analogias, é uma forma mais fácil das pessoas entenderem e memorizarem. E hoje, para usar de exemplo aqui, para nosso peso do espetinho, eu vou usar a analogia dos nossos amigos aí que trabalham na construção civil. Uma galera que trabalha pesado pra caramba. Gosto demais dessa galera, me identifico muito. E hoje em dia, né, a gente tem homens, mulheres, pessoas com 50, com 15, com 25, com 30, com 60, com 70, todo mundo trabalhando no mesmo ambiente. E essa galera, ela é uma galera muito feliz, uma galera muito alegre, né? Não vou falar feliz, não vou falar alegre, que é uma palavra que eu acho que ilustra melhor, e que trabalha a semana inteira pesadíssimo, pesado mesmo. E na sexta-feira, geralmente eles recebem na sexta-feira. E na sexta-feira, quando eles recebem, eles gostam de parar num churrasquinho, tomar uma gelada, comer uns churrasquinhos. Mas nem sempre está sendo possível, né? Por que não é sempre que está sendo possível? Porque hoje, com, com a falta de valorização que eles têm, juntando com o preço muito caro de tudo, não é sempre que eles podem parar no seu churrasquinho no final de semana ali, porque boa parte deles são pais de famílias, são casados, então eles têm que comparecer com suas obrigações. E é uma galera que curte demais pegar a esposa da Maria no final de semana e ir para um churrasquinho, comer um churrasquinho e tal. Gosta de pegar as crianças no domingo, levar elas para um parque, levar elas para o circo. E não é sempre que dá, a vida é assim. E o que eu recomendo para essa galera é o quê? É ver outras formas de ganhar dinheiro que são mais rentáveis, são mais leves, porque o trabalho deles é muito, muito pesado. Realmente, assim, é diferenciado de peso o trabalho deles. Mas, e o churrasquinho, com certeza, também pode ser algo que pode agregar na vida deles. Mas o que eu quero falar aqui mesmo é de uma analogia do serviço deles com o peso do nosso churrasquinho. Quando você chega numa obra, tem lá 10 pessoas trabalhando, aí tem homens, tem mulheres, tem pessoas que fazem academia, tem pessoas de 20 anos, de 50. Quando eles vão carregar uma massa para fazer uma massa lá na obra, lá, estão subindo uma parede, tem que carregar a massa. Todo mundo carrega uma lata de massa com a mesma quantidade, com o mesmo peso? Não, né, galera? Não. Não tem jeito. Cada um tem uma característica, né? E tem que ser respeitada a característica de cada um. Isso vão ter uma série de variáveis ali que vão influenciar. Da mesma forma que eles não carregam entre eles a mesma quantidade, quando eles vão trabalhar, quando eles vão carregar
coisas diferentes, eles colocam quantidades diferentes. Por exemplo, eles vão carregar uma lata d'água, eles colocam uma quantidade. De areia é outra, de massa é outra, de concreto outra. Por quê? Porque eles têm que se adaptar à situação ali. E a mesma coisa na hora da gente colocar os preços no nosso churrasquinho, a gente tem que fazer uma série de adaptações. Primeira delas, pegando a primeira analogia, várias pessoas trabalhando na construção civil. Não é todo churrasquinho que tem os churrasquinhos com o mesmo peso. Um lugar trabalha com um tamanho maior, outros trabalham com um tamanho menor. E é assim mesmo, não tem nada de certo nem nada de errado nisso. Você, quando resolver ter o seu churrasquinho, você tem que se adaptar à sua realidade. Não preocupar com o que o outro faz. Porque nessa de preocupar com o que o outro faz, muitas vezes a pessoa faz algo que não é possível ele fazer, não é legal dele fazer. Eu vou entrar melhor nesse tema daqui a pouquinho, viu, galera? Para explicar isso aí direitinho. Então, ele entra no que o outro faz, preocupado com o tamanho do churrasquinho do outro, preocupado com o preço que o outro está vendendo, e aí, no final das contas, ele quebra, não ganha dinheiro, e às vezes até abandona o churrasquinho para trabalhar, para ganhar aí salário mínimo, em condições que não são ideais, longe de estar ideais, ou até, igual essa galera que a gente está falando aqui da construção civil, que a grande parte deles trabalha até informalmente, nem carteira assinada tem, né, para garantir os direitos deles. E então a gente tem que tirar o olho da horta do vizinho e cuidar da nossa horta aqui, galera. Então não foque nisso, não preocupem com o tamanho do espetinho do seu concorrente. A segunda analogia que eu vou fazer, a primeira, não são todos os churrasquinhos que trabalham com espetinhos do mesmo tamanho. A segunda, que é cada produto que eles vão carregar, se é água, se é areia, se é cimento, eles colocam uma quantidade, né? Porque tem características diferentes. A mesma coisa no nosso churrasquinho. Eu não preciso que todos os espetinhos sejam com o mesmo peso. Eu posso ter espetinhos que vão ficar maiores, mais pesados, e outros que fiquem mais leves dentro do seu próprio negócio. Por que disso tudo, galera? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso, né? Por quê? Porque eu tenho que controlar os meus custos. Por mais que a gente queira trabalhar dá dignidade, trabalhar é prazeroso, trabalhar com churrasquinho é sensacional, é um ambiente maravilhoso, mas a gente está ali também para ter lucro. A gente tem conta para pagar, a gente tem família para cuidar, muitos de vocês, a gente tem sonhos a realizar, então a gente tem que cuidar do nosso negócio, a gente tem que cuidar dos nossos custos. Então, para a gente chegar ao peso ideal do nosso churrasquinho, a gente vai fazer uma conta inversa. Eu vou chegar lá do final e do final eu vou voltando para a gente ver qual que é o peso ideal para o nosso churrasquinho, viu, galera? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos pegar o preço que eu vou vender o meu churrasquinho. Eu analisei ali, não vamos entrar nesse tema aqui hoje, nesse momento. Isso é coisa para outras lives, outros conteúdos. Eu vou vender o meu espetinho a R$9, exemplo. E aí, eu estou fazendo um churrasquinho de porco, de carne suína. A carne suína está mais ou menos, isso vai variar muito também de região para região no Brasil, né? Mas vamos falar mais ou menos, está mais ou menos R$20 o quilo. Então, um espetinho, ele tem, em média, o peso dele vai variar de churrasquinho de rua entre 70 e 120 gramas, isso considerando o preço da carne crua, de 70 a 120 gramas. Para ficar fácil da gente fazer conta, vamos pegar 100 gramas, que a gente pega um peso bom, churrasquinho, e também fica fácil a gente fazer a conta, né? Então, considerando o custo, somente o preço da carne, existem outros custos, a gente sabe disso. Quem acompanha aqui está cansado de saber disso, porque todos os dias eu bato nessas teclas. Ele vai ter R$2 de preço de custo para cada churrasquinho. E ele vende por 9, então ele tem a liberdade,
se ele quiser, de subir o peso dele. Ah, não, eu quero trabalhar com 120 gramas para agradar o meu cliente. Ok, ótimo, excelente. O preço dele aí vai subir um pouquinho aí para 2,50. Ele vende por 9. Tem os outros custos também que a gente tem que sempre levar em consideração, mas eu estou com uma boa margem e eu posso trabalhar dessa forma. Agora, tem uma situação que é um pouco diferente. Por exemplo, queijo coalho. Eu trabalho com espetinho de queijo coalho. E eu quero trabalhar com esse espetinho. 1 quilo de queijo coalho, ele está R$ 70 mais ou menos no mercado. Esses números que eu estou falando aqui, galera, são números reais de preços de mercado mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, isso vai variar, óbvio, evidente, Brasil é continental e tem realidades muito diferentes, inclusive de preço das coisas. Então, eu vou pegar nossa amiga calculadora aqui para ajudar a gente. Se um queijo coalho está R$ 70 o quilo e eu coloco ele com 100 gramas, o que vai acontecer? R$ 7 por espetinho. E aí, se a gente acrescentando aí, se você quiser colocar algum temperozinho nele, alguma coisa que você tem que colocar o custo disso, uma embalagem, o palito, depois disso, você ainda tem que tirar as suas despesas. Depois tem taxa de cartão, caso a pessoa compre no cartão. Você não vai ganhar nem R$ 1 nesse espetinho, galera. R$ 7 só o queijo. Então, aí você tem algumas opções. Você pode não trabalhar com o queijo coalho porque ele não está sendo rentável para você. Você só tem que trabalhar com o que for rentável para você. Ou você vai aumentar o preço dele, você vai vender ele por 13, por 14, ou por 15, porque aí passa a ser uma conta diferente. Ou você vai ter que diminuir o peso de cada um deles. Por quê? O que eu recomendo que a gente faça? O que é saudável? O que é bom? Tem o que é bom, galera, e o que é possível, né? Então, eu vou trazer aqui o que é bom. E aí, cada um vai ter que avaliar o que é possível dentro da sua realidade. Eu considero que o preço de custo do espetinho, o custo total dele, é bom que ele esteja ali dentro de 50% do meu preço de venda. Por quê? Porque depois disso, eu vou ter que tirar todas as despesas, né? Que é transporte, que é carvão, que é gelo, que é todas as despesas que eu tiver, né? Extra, fora os preços de custo, eu vou ter que tirar essas despesas para depois tirar meu lucro. Tem a taxa de cartão, que se a pessoa comprar por cartão, já come mais uma beiradinha aqui. Então, para você ganhar dinheiro, você precisa de estar com esses custos abaixo de 50% do preço. O preço de custo tem que ser abaixo de 50% do preço de venda. O mundo ideal. Mas não pode ser tão próximo do preço de venda, porque se ele for muito próximo, aí é preferível não vender, porque a gente não vai ganhar dinheiro, vai ter só trabalho. E aí, pegando essa calculadora aqui, vamos pegar lá. Se é R$ 70 o preço do meu espetinho, eu recomendo você fazer o espetinho com mais ou menos 60 gramas. Para queijo coalho, isso não é um espetinho muito fora do mercado, não. Os espetinhos de queijo coalho, geralmente eles têm um peso abaixo do de carne, por exemplo. Proteína animal. Então vamos lá. Se eu tenho 1 quilo, 1000 gramas, 1000 gramas, divido por 60 gramas, vai dar para fazer 16,6. Vamos arredondar, vamos colocar 15, ó, 16. Então, R$ 70 dividido por 16, o preço de custo dele vai sair por R$ 4,37. Aí sim, eu vendendo por R$ 9, eu ainda consigo ter um lucro e ter um negócio sustentável. Não são todos os espetinhos que vão te dar a mesma margem. Uns vão te dar margem melhor, outros vão te dar margem pior. Mas o importante é o quê? É você gerenciar e conhecer o seu negócio. Por mais que pareça óbvio o que eu estou falando aqui em relação ao queijo coalho, galera, podem acreditar. Não é tão óbvio na prática. Não é tão óbvio. As pessoas não fazem gestão e elas não conseguem perceber
que tem determinados produtos que estão tirando o lucro dela, ao invés de estar colocando lucro para ela. Observe, se você vende vários produtos, no mês você está vendendo queijo coalho ali, e no final do mês você está tendo algum lucro, e você está achando que os seus preços estão excelentes, estão tudo ótimo, tudo maravilhoso, e colocou tudo lá com 100 gramas, lindo, maravilhoso. Só que na hora, às vezes, você não está tirando tudo que você pode do seu espetinho, porque justamente falta muita gestão. Isso aqui é um detalhe. Existem, galera, centenas de detalhes no meio do processo. Não é algo simples assim que a gente consegue vir aqui, falar que nós estamos há 15 minutos falando e explicar isso tudo para vocês. O que a gente tem que falar é que tem que ter gestão. Que você vende aquele queijo coalho ali no meio de uma série de outros produtos, no final do dia você vai olhar lá e vai achar não, deu lucro, mas o queijo coalho está comendo lucro, ou não está dando nada, ou está até dando prejuízo. E se você não tiver esse acompanhamento, se você não tiver acompanhando o preço de custo, acompanhando o peso de espetinho, acompanhando cada detalhe, preço de venda, margem de cada produto, você vai fatalmente perder dinheiro. Então, a dica que fica aqui, a reflexão que fica aqui é essa. Analise, não precisa de trabalhar todos os espetinhos com o mesmo preço e avalie, pare e use o seu tempo. Não vou falar de forma alguma perder o seu tempo, porque não é perder, é usar o seu tempo para ganhar dinheiro. Então, se o seu espetinho de queijo coalho a 100 gramas está te dando nada ou prejuízo, corta ele do seu cardápio, aumenta o preço dele ou diminui o tamanho. Não continua trabalhando. Eventualmente, alguém pode virar e falar assim: ah, mas eu não ia vender ele se não tivesse, então eu mantenho ele aqui, que ele está dando 0 a 0, para mim está ok. Mas não, ele está te dando prejuízo. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas vão para um churrasquinho, as pessoas têm mais ou menos uma média do que elas comem, né? Tem gente que come um churrasquinho, tem gente que come 2, tem gente que come 3, tem gente que come 5, tem gente que come 7. Mas o queijo coalho vai entrar na conta dessa pessoa. Então, se eu sou aquela pessoa que vou ao churrasquinho e como um só, por motivos diversos, não interessam quais sejam, se eu como um e eu opto pelo comer o queijo coalho, eu deixei de comprar o churrasquinho que eu ia comer, que talvez eu comeria de porco, de boi, de frango. Não comi porque eu comi o queijo coalho, ele já me atendeu e eu fui embora e você não vendeu o outro para mim. Ou isso vale para qualquer um dos casos, né? Para quem vai comprar 2, para quem vai comprar 5, sempre cai no mesmo caso. Então, o peso do seu espetinho vai depender diretamente do custo dele e você tem que parar e analisar. E em relação ao preço do espetinho de porco, como ele tem uma margem, no exemplo que eu dei aqui, que está legal, você pode trabalhar com ele com mais liberdade, de acordo com o que você quer atender o seu público. Beleza, galera? Agora, mande nos comentários aí o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês acharam que ele foi de valor, compartilha com seus amigos aí que têm vontade de empreender, têm vontade de ter um churrasquinho, que querem mudar de vida. A gente está aqui para ajudar as pessoas mesmo. E mandem sempre a sua opinião, da maneira que você preferir, porque é assim que a gente vai moldando o nosso conteúdo para ficar mais alinhado possível com quem acompanha a gente. Muito obrigado a todos e fui!